do dia 13 para o dia 14 de janeiro de 2015. E eu creio que não foi um simples sonho, porque eu me acordei com a sensação tão forte de que realmente eu fui naquele lugar. A primeira cena que me foi apresentada foi o momento da minha morte. Eu estava em casa, deitada, acamada, doente, mas não tão doente, a ponto de chamar a atenção das pessoas para mim. De repente eu me levantei, fui lá junto do meu esposo, Alex, que estava na cozinha, e eu disse: Alex, eu vou morrer, chegou a minha hora. E ele disse: para com isso, menina, para com essa conversa de morte. Eu disse: é verdade, preste atenção no que eu estou dizendo. Eu estou sentindo que chegou a minha hora. Eu queria te pedir, ame nosso filho, ame Antônio de todo o seu coração. E depois eu chamava o nome dele, que não era o nome dele, Alex, era um outro nome que eu não sei qual é. E eu disse: Alex, eu te amo. E nisso eu caí, morri. E naquele exato momento, apareceu diante de mim um homem todo vestido de branco, que me estendeu a sua mão e me levantou. Eu estava assistindo a cena da minha morte. E dali eu já via eu sendo socorrida, deitada numa maca, todo mundo me carregando, meu corpo remexendo. E eu dizia: nossa, não precisa mais me socorrer. Eu já morri, não tem mais o que fazer. E eu dizia: meu Deus, como o processo de morte é tão fácil. Seria tão bom que todo mundo soubesse que não é tão difícil. Eu morri assim, foi como se fosse a minha vista se apagando, e dali pronto, eu caí e morri sem dor nenhuma. Dali eu já fui transferida para outra cena. Agora eu fui conhecer o inferno. Chegamos à beira de um grande buraco, como se fosse uma cisterna. E o anjo que estava comigo dizia: desça, tem uma escadinha na parede para descer. E eu dizia: não, não, eu não quero ir para o inferno. E o anjo disse: confie em mim, desça. Você não vai ficar lá. Você precisa reconhecer que o inferno existe. Neste momento eu confiava no anjo e descia. Descia, mais ou menos 2 metros e já pisava no chão. E olhava para trás e via só escuridão e gemidos. E naquele mesmo instante eu subia os degraus e saía daquele lugar. Agora eu fui para uma terceira cena. Eu fui para um lugar bem amplo, bem amplo. Quando eu entrava assim nessa rua e abria aquele espaço grande na minha frente, eu via um quadro. Nesse quadro tinha um homem de busto, da cintura para cima, que não era a imagem de Alex, mas era um homem, parecido com ele. Esse quadro, ele tinha uma moldura muito brilhante, muito brilhante. E era tão ofuscante que de longe eu pensava que eu estaria indo à presença de Deus. Então eu ficava alegre, eu começava a glorificar a Deus. E o anjo dizia: pare, isto é uma idolatria, Deus não se agrada disso. A próxima cena que eu fui foi por uma feira livre. E lá eu percebia um comerciante muito irritado, muito nervoso, porque não vendia nada. Chegava a esposa dele, ele ficava brincando com a esposa, todo mundo criticando aquele homem por ele estar tão amargurado. Mas eu olhava para ele e eu sentia a dor dele. Verdadeiramente, no meu espírito, eu sentia a dor daquele homem. Eu dizia: meu Deus, ele só está assim porque ele precisa de cliente. Ele precisa vender para sobreviver. Então, neste momento, eu fazia uma oração. Eu orava e pedia para o Senhor mandar um cliente para aquele homem. No exato momento que eu orava, chegava uma pessoa, se aproximava um cliente e todo mundo gritava para aquele homem: vem cá, volta para o teu banco, chegou um cliente para você. E aquele homem vinha correndo, apressado, mas quando chegava perto, o cliente não era para o banco dele, era para o banco do lado. Então o anjo falava comigo e dizia: quantas vezes você viu um necessitado e não fez uma oração por ele? Quantas vezes você viu esta cena e não fez uma oração? Aí me veio um arrependimento e eu pensava: meu Deus, eu não orei pelas pessoas. E dali eu já fui levada para outra cena. Eu fui ver um cruzamento de trânsito, carro do lado, carro do outro, e via 2 casais discutindo. E no meu entendimento era que aqueles casais tinham morrido. E naquele exato momento, a esposa chegava lá, pegava na mão do seu marido e puxava ele e ia embora andando junto com ele. E eu me veio ao entendimento de que se aquela mulher tivesse tido aquela atitude antes, eles não teriam morrido. A próxima cena que eu fui era um hospital. Quando eu chegava na entrada do quarto, uma enfermeira dizia assim: menina, eu já ia te visitar, mas agora que tu chegaste eu não vou mais. Eu nunca vi ninguém dormir tanto desde que eu estava aqui. E eu dizia: oxe, eu dormi muito, foi ver muito, muito, mas já que tu tá aqui eu não vou mais. E dali eu entrava assim naquele quarto branco, tudo branco, tinha várias camas, os enfermeiros eram tudo anjos. E eu via anjos dando remédio para os doentes. E eu disse: que interessante, vocês dão remédio aos doentes? Aí um dos anjos dizia: sim, nós aqui estamos de plantão 24 horas para atender, porque nem sempre os médicos na Terra dão atenção aos doentes. E nisso aparecia, de repente aparecia um corpo sobre a cama. E a enfermeira que estava falando comigo corria e lá disse: eita, olha como esse está. Corria para socorrer aquele que apareceu ali. E ela pegava um vidrinho e ficava balançando. Ela disse: olha só como está o sangue dele, precisava urgente ser balançado.
Tá vendo? Os médicos na Terra não estavam dando atenção para ele. E eu tinha um entendimento que quanto mais a gente ora pelo doente, mais ele é apresentado lá no hospital, nessa sala onde os anjos cuidam dos doentes. Tudo depende da quantidade de orações que é feita em favor daquele doente. E agora eu fui levada para um outro lugar. Era um lugar como se fosse uma piscina enorme. Que dentro dessa piscina tinha uns aramezinhos pendurados, como aquele varal de estender roupa de arame. E tinha pendurado como um bife bem grande. Isso representava o nosso corpo. E quando eu chegava, o anjo que estava atendendo dizia: Lindevânia, né? Eu dizia: sim, sou eu. Aí ele já ia lá e trazia meu corpo. Aí eu dizia: eu já sei do que eu morri. Ele dizia: de quê? Eu disse: morri de câncer de útero. Aí ele olhava pra mim assim com um sorriso, ia lá no meu corpo e tirava um vidrinho e trazia. Eu disse: olha, isso aqui é seu útero. Tinha umas pintinhas pretas no vidrinho. Ele dizia: você não morreu de câncer de útero. Do jeito que você está aqui, você poderia ter um problema no futuro, mas não foi esse o motivo da sua morte. E outra pessoa conversava comigo e dizia: ah, que bom que tu morreu disso. Foi disso aí que eu morri. E dali a gente saía, ia caminhar já para um outro caminho, e eu dizia a essa pessoa: nossa, esqueci de perguntar qual foi o motivo pelo qual eu tinha morrido. Eu estava tão feliz que eu tinha morrido, que eu não queria nem saber qual foi o motivo. Tudo aquilo que eu estava vivendo, todo aquele processo, era tão maravilhoso. Mas o que me deixava muito mais perplexa era a sensação que eu estava sentindo. A alegria que brotava dentro da alma era tão plena, tão completa, que eu ficava encantada era com tudo que eu estava sentindo, a paz naquele lugar. E a próxima cena que eu fui levada foi para um caixa de banco. Atrás do balcão tinha dois anjos. Eu não tinha a fisionomia do rosto deles. Quando eu chegava lá, um dizia: Lindevânia, né? Eu dizia: sim, sou eu. E um outro anjo entregava uma ficha para o anjo. Quando eu olhava na mão dele, eu via que era a minha ficha da igreja. E eu pensava assim: nossa, que coisa interessante. A ficha da igreja eles trazem aqui para o céu. E nisso aparecia uma mulher assim do meu lado, que eu nem tinha visto ela. Ela aparecia assim de repente e dizia a mim: tu só vai passar por causa do meu crédito. Aí me mostrava um cartão de crédito. E nisso a mulher ia sumindo, desaparecendo. E eu disse assim: como assim? Como assim eu vou usar teu crédito? E a mulher ia sumindo. E eu ficava preocupada, porque como assim se eu ia precisar dela porque ela estava sumindo? Aí nisso o anjo dizia: você é de que igreja? Aí eu dizia: da Batista. Nessa época eu estava frequentando a igreja Batista, pouco mais tarde. E eles olhavam assim pro papel e eu olhava e na ficha o nome da igreja estava em siglas. Mas estavam em branco, não tinha mais nada preenchido. Aí eles olhavam pra cara do outro, fazendo um ar de triste, aí eu dizia assim: como assim? Mas eu era da Assembleia, eu passei 17 anos na Assembleia de Deus. E aí ele dizia: cadê sua ficha da Assembleia? Eu disse: eu não trouxe, porque eu fui disciplinada lá na Assembleia. Aí nisso ficaram olhando um pra cara do outro e o outro anjo saiu, foi buscar a minha ficha. E quando ele voltava, que mostrava ao outro anjo, a mulher novamente aparecia no mesmo lugar onde ela estava. Ela voltava à forma perfeita e entregava o cartão dela para eles. A outra dizia assim: e aí, vai considerar? E nessa ficha que ele trouxe da Assembleia tinha coisas preenchidas. Nem uma página inteira tinha metade, mas tinha. Aí o outro dizia assim: considera. Aí ele virava para mim e dizia: pronto, você vai passar, viu? Em consideração aos seus 17 anos da Assembleia de Deus. E eu saí dali muito alegre, muito feliz e assustada, porque eu não imaginava que ia passar pela uma prestação de conta, mas estava muito aliviada por ter sido aprovada. E dali eu fui levada para outra cena. Era uma fila bem grande. E bem na minha frente tinha uma família. Um avô, uma avó e dois netinhos. E eu conversava com eles, eles me diziam que tinham morrido num acidente de carro. E os pais das crianças sobreviveram. E eu fiquei perplexa de ver a alegria deles. Eu disse: meu Deus, como é o céu? As famílias ficam juntos. E os avós não estão nem preocupados porque os pais da criança ficaram, nem as crianças estão tristes porque estão sem seus pais. Estava todo mundo tão feliz, ninguém pensava no sofrimento que estava lá na terra, ninguém queria voltar. Lá estavam em plenitude. Então dali eu tenho uma lembrança de ver uma pequena cena. Era como se eu tivesse pedido para ver os meus filhos. E foi me mostrado uma cama, bem forradinha, com lençóis, travesseiro, tudo armadinho. E eu dizia assim: ah, estão tudo bem, estão vivendo em paz. E aquela fila seguia e abria assim uma porta. E eu só pude ver a imagem como se fosse um jardim e muita fumaça no ambiente, assim, aquela neblina. E todos estavam entrando pelaquela porta. E eu estava em direção para entrar naquele lugar, que me parecia ser um lugar muito maravilhoso. Seria o próximo estágio de quem foi aprovado passar para lá. E assim acabou a visão. Amém.